O Internacional está muito próximo de confirmar Itu, no interior de São Paulo, como a sua nova sede pelos próximos dias. O Colorado já deve ir na próxima segunda-feira para o interior paulista. Nesse vídeo eu trago detalhes sobre o sentimento do técnico Eduardo Cudê e do departamento de futebol do Internacional em relação ao que será o Internacional nos próximos dias e semanas e, claro, na sequência da temporada. Eu quero trazer detalhes importantes do custo que o Internacional terá de deslocamento e, principalmente, o prejuízo dessa logística extraordinária que está sendo montada pelo Departamento de Futebol Colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo eu quero trazer alguns bastidores que eu ouvi nas últimas horas sobre esse momento do Internacional, a ida para Itu no interior de São Paulo, como que os jogadores estão enxergando esse movimento e também um custo extra que o Internacional terá e que vai dificultar neste momento também. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, por aqui já dá essa força, passamos dos 62 mil inscritos aqui, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Vocês sabem que esse espaço e todos aqui do canal são dedicados também à KTO, que é minha parceira, melhor casa de apostas esportivas do país, mas a gente também sabe que não é o momento de diversão nem lá na KTO, e a KTO está ajudando nesse momento que agora passa a ser de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. E eu deixo aqui mais uma vez o QR Code do mesmo LivePix para doações. Já somamos mais de 500 mil reais, batendo ali na casa de 540 mil reais em doações já de 2 semanas, que começou lá no Debate Raiz, passou pela live do Baldaço, do Bagé, a nossa super live solidária que foi no meu canal e também no canal do Duda Garbi, do Tiger e do Dávila no A Dupla. E vocês seguem com esse QR Code disponível aqui na tela, câmera do celular nele, para poder acessar o link e botar o valor que vocês desejam doar, tá certo? Gente, eu quero trazer aqui alguns bastidores que eu ouvi nas últimas horas sobre como que o Inter está enxergando esses movimentos que têm de ser feitos. O Inter deve confirmar entre hoje e amanhã Itu, no interior de São Paulo, como a sua nova sede. A gente trouxe isso ontem à noite no canal. O Inter vai ficar num resort que foi o mesmo que a seleção japonesa ficou na Copa do Mundo do Brasil em 2014 e que a seleção chilena ficou em 2019 para a Copa América. Um resort muito bem equipado, a estrutura dele é muito boa, tem os campos de futebol para os treinamentos e o Inter ainda não confirma, mas deve confirmar os seus jogos no Novelli Júnior, que é em Itu, estádio do Ituano. O Inter vai estar a 42 quilômetros, tá? A gente está falando de 1h30, pelo menos de 2 horas, de Viracopos, que é um dos principais aeroportos que tem em São Paulo, é um aeroporto internacional, vai facilitar também. E aí, dentro disso, pessoal, para a gente entender que o Inter vai ter um custo extraordinário. A gente trouxe a informação já no início da semana, eu trouxe aqui para vocês no canal, que o Inter projeta 35 milhões de reais, pelo menos por baixo de prejuízo, entre CT Parque Gigante, Beira-Rio e logística extraordinária. O Inter não se planejava ter que ter os seus jogos em casa, não sendo no Beira-Rio, sem treinar no CT. Então isso vai dar um custo. Eu conversei nas últimas horas com algumas pessoas do Inter e o que eu ouvi, tá? Só para o Inter tirar o avião da Sideral, que é o que o Inter faz os seus voos fretados, da base aérea dele, que é em Curitiba. E aí, para trazer aqui, né? Ele ficava no aeroporto Salgado Filho. Antes do alagamento no aeroporto, o Inter conseguiu se precaver, conversou com o pessoal da Sideral e eles tiraram o avião e botaram na base aérea da sua sede, que é em Curitiba, no Paraná. Cada movimentação do avião sem passageiros, para tirar ele da base aérea agora de Curitiba, para mandar possivelmente para Floripa, para os jogadores entrarem em Floripa e viajarem até São Paulo, até Campinas, a gente está falando de 75 mil reais. Só para tirar ele de uma base sem tripulação e mandar para outra. Se mandasse de Curitiba para o Salgado Filho, para Caxias, para a base aérea de Canoas ou para outro aeroporto, é 75 mil reais. Uma viagem com a tripulação, a gente está falando aí entre 300 e 400 mil reais. Eu ouvi até um valor mais preciso de 380, então é ali na faixa de 400 mil reais o gasto de uma viagem para o Internacional. Claro, o Inter tem uma parceria com a Sideral, então o Inter não paga
esses voos fretados durante a temporada. Só que agora é uma logística, como eu disse, extraordinária. Não estava no planejamento esses voos agora para ir para Itu, para ficar lá, e aí é um voo para Campinas para depois ir de ônibus até Itu. Isso não estava no planejamento. Então vai ser algo que o Inter vai precisar gastar, vai precisar custear. Aí a gente está falando de uma delegação inteira de jogadores, staff e diversas pessoas, que é beirando ali 100 pessoas, num resort que é muito bem equipado. Obviamente é um resort caro lá em Itu, no interior de São Paulo. É mais um custo também. Vai ter o custo para tu usar o estádio, que possivelmente vai ser o Novelli Júnior. O Curitiba, assim como ofereceu para o Grêmio, ofereceu para o Inter o Couto Pereira. O pessoal no Rio de Janeiro ofereceu também instalações para o Inter treinar e jogar. Também é um custo. Então, isso entra nesse prejuízo que o Inter vai tomar de 35 por baixo, 35 milhões de reais. Eu ouvi também de algumas pessoas do clube um pouco do sentimento do que está acontecendo nesse bastidor, tá? Existe, eu não vou tratar como uma certeza, mas existe uma convicção muito forte de que os jogadores estão mais unidos do que nunca. E que, eu até ouvi, eles vão entrar com raiva. Não com raiva como um acerto de contas, eu digo com raiva de gana, de vontade, de dar uma resposta para o povo do Rio Grande do Sul. Depois de tudo que aconteceu, a gente viu diversos jogadores na linha de frente, como o Thiago Maia resgatando pessoas em um barco na região metropolitana de Porto Alegre, o Rocher, o Fabrício, fazendo marmita para as pessoas, jogadores como Ener Valencia, Borré, Alan Patrick, Mercado, Maurício, entre outros, indo em abrigos, entregando marmitas, ajudando as pessoas. Existe uma simbologia nisso e que o Inter acredita muito que isso vai virar a favor do Internacional nesse momento. Então existe uma expectativa muito grande de que, claro, vai ter uma defasagem física em relação aos adversários e por isso o Inter vai já na segunda e aí vai ter um jogo no dia 28, numa outra semana, contra o Belgrano pela Sul-Americana. O Inter vai ter uma semana e meia para treinar e se preparar para essa partida, para tentar equiparar as coisas, porque o Belgrano está jogando lá na Argentina e também pela Copa Sul-Americana, mas também se acredita que esse ambiente está a favor do Inter. E aí, conseguindo resolver a questão física, que vai ser importante nessa mini pré-temporada, coloco entre aspas aqui, que o Inter vai fazer, para o Inter chegar competindo. Eu até ouvi essa frase de uma pessoa do Internacional ontem. A gente tem que entender que a gente tem que se preparar para competir. Porque se a gente não se preparar para competir e chegar lá dia 28 e ter que viajar e jogar, a gente não vai ter nenhuma condição física e psicológica de competir. Então precisa disso agora. E por isso o Inter vai para Itu, no interior de São Paulo, já a partir da próxima segunda, tá certo? Não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço, fiquem bem e até a próxima.